Para estudar ética de forma essencial, é fundamental compreender que se trata de uma reflexão filosófica sobre os princípios que orientam a conduta humana, buscando distinguir o que é moralmente correto ou incorreto com base em argumentos racionais e não apenas em costumes ou imposições sociais. A ética, cujo termo deriva do grego ethos, caráter, modo de ser, diferencia-se da moral na medida em que esta se refere às normas e valores vigentes em um determinado grupo, enquanto aquela constitui o exame crítico dessas mesmas normas, questionando seus fundamentos, validade e aplicação. O estudo da ética organiza-se em diferentes ramos que complementam a compreensão do fenômeno moral. A ética normativa procura estabelecer princípios gerais para guiar a ação, como o dever em Kant, a maximização do bem-estar no utilitarismo de Bentham e Mill, ou o cultivo das virtudes em Aristóteles. A ética aplicada leva esses princípios a domínios concretos, como a bioética, a ética profissional ou a ética ambiental. A metaética, por sua vez, investiga a natureza dos juízos morais, perguntando se valores são objetivos, subjetivos ou relativos. Já a ética descritiva analisa, de modo neutro, os valores praticados por diferentes sociedades. Além da estrutura teórica, há princípios basilares que orientam a reflexão ética contemporânea: autonomia, respeito à capacidade de decisão do sujeito, beneficência, promover o bem, não maleficência, evitar causar dano e justiça, garantir equidade. Esses princípios, amplamente discutidos na filosofia moral e em áreas como a saúde e o direito, oferecem um quadro de referência para analisar dilemas práticos. Do ponto de vista histórico, o estudo da ética exige familiaridade com autores e correntes que marcaram o pensamento ocidental. Na antiguidade, Sócrates, Platão e, sobretudo, Aristóteles centraram a ética na busca pela eudaimonia, a felicidade ou florescimento humano alcançado por meio da virtude. No helenismo, epicuristas e estoicos propuseram caminhos distintos para a vida boa, seja pelo prazer moderado, seja pela aceitação racional da ordem natural. Na Idade Média, pensadores como Agostinho e Tomás de Aquino integraram a ética filosófica à teologia, desenvolvendo a noção de lei natural. Na modernidade, Kant defendeu que a moralidade se funda no dever e na razão prática, enquanto Hume destacou o papel dos sentimentos morais, e os utilitaristas propuseram que a ação correta é aquela que produz a maior felicidade para o maior número. No século XX e XXI, autores como John Rawls, Jürgen Habermas e Alasdair MacIntyre renovaram o debate, abordando justiça como equidade, ética do discurso e o retorno às virtudes, respectivamente. Por fim, estudar ética não se reduz à aquisição de conteúdo teórico. Exige o desenvolvimento de habilidades como o pensamento crítico, a capacidade de argumentação racional, a abertura ao diálogo com perspectivas distintas e a disposição para refletir sobre a própria ação. A ética é, em sua essência, uma disciplina prática. Seu objeto é o agir humano consciente, livre e fundamentado. Assim, o aprendizado mais profundo ocorre quando se conjugam leitura atenta dos clássicos, análise de casos concretos e exercício constante de justificar, com razões, as próprias escolhas morais. Estudar ética é, em última instância, aprender a viver melhor, consigo mesmo e com os outros. Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das questões mais fundamentais da humanidade, né? A ética. Afinal, o que é viver uma vida boa? O que, lá no fundo, faz com que a gente haja da maneira correta? Pois é, essa é a grande questão. O ponto de partida de tudo. É uma pergunta que, olha, filósofos, pensadores e, vamos ser sinceros, todo mundo tenta responder a vida inteira. E não é só uma coisa teórica, de livro, não. Isso molda cada decisão que a gente toma no dia a dia.
Ok, para a gente conseguir entender essa complexidade toda, vamos usar uma ferramenta, uma divisão do problema em duas perguntas-chave. Elas vão ser nosso guia. A primeira é: qual é o fim? Ou seja, qual é o nosso destino, o objetivo final? Onde a gente quer chegar com as nossas ações? E a segunda é: qual é o móvel? Isto é, o que nos move? Qual é o motor que nos impulsiona nessa direção? Beleza. Com essa estrutura em mente, essa diferença entre o objetivo e o motor, a gente começa a nossa exploração sobre o que é, afinal de contas, a ética. E olha só, essa estrutura não foi tirada do nada, não. Como dá para ver aqui, direto da fonte, a própria análise filosófica da ética se organiza desse jeito. Ela se divide no estudo do fim, para onde a gente deve ir, e no estudo do móvel, o que nos leva até lá. Esse vai ser o nosso mapa. Então, vamos lá para a nossa primeira grande investigação. Se a gente pensar na vida moral como uma jornada, a pergunta é: qual é o destino? O que será que os grandes pensadores ao longo da história definiram como o objetivo final de tudo isso? E a história da filosofia, nesse ponto, é como se fosse um cardápio incrível de respostas. Para começar, os gregos antigos, como Platão e Aristóteles, diziam que o fim era a harmonia interna. Sabe, viver uma vida virtuosa era o único caminho para a felicidade de verdade. Aí o tempo passa e o foco muda para algo mais palpável. Epicuro, por exemplo, defendia que o objetivo era maximizar o prazer e, principalmente, fugir da dor. Já mais para frente, com os utilitaristas, a coisa vira social. A felicidade de um só já não era o mais importante. O grande objetivo passou a ser o bem-estar do maior número de pessoas. Mas claro, também existe uma visão mais crua, digamos assim, talvez até mais fundamental. Para um pensador como Thomas Hobbes, no mundo que ele via como uma competição constante, o bem principal, o objetivo número 1 de todas as nossas ações, seria um só: a autopreservação, sobreviver. Certo. Então a gente já viu alguns dos possíveis destinos. Mas e o começo da jornada? O que faz a gente sequer dar o primeiro passo? Agora vamos virar a chave e analisar o motor, o móvel da ação moral, o que realmente nos impulsiona a querer ser bons. E quando a gente fala do motor, é impossível não falar de Immanuel Kant. Para ele, o que move a moralidade não tem nada a ver com felicidade ou prazer. É uma coisa só: o dever. Essa citação aí é o famoso imperativo categórico dele. A ideia é que o que tem que nos mover é a razão pura, que nos diz para agir só daquele jeito que a gente acharia certo que todo mundo no planeta agisse também. Agora, o que é muito interessante aqui é o grande embate, o contraste total que isso gera na filosofia. De um lado tem o Kant, com a ideia de que o motor é a razão, fria, universal, o dever puro. Do outro aparece David Hume, que dizia exatamente o contrário. Para ele, a moralidade nasce do sentimento. A gente é movido pela emoção, pela simpatia pelos outros. Pensa só nas implicações disso. Um sistema de justiça kantiano focaria em regras universais e ponto final. Já um sistema humeano talvez levasse em conta todo o contexto emocional de uma ação. Mas é claro que a conversa não para só em Kant e Hume. Existem outros motores poderosíssimos. Para milhões de pessoas, por exemplo, o que move a obediência a uma vontade divina. E tem outros filósofos, como o Henri Bergson, que trouxeram uma ideia bem legal de duas forças. Por um lado, tem a pressão da sociedade que empurra a gente para seguir as regras, é o que ele chamou de moral fechada, sabe? Aquele dever que a gente sente com o nosso grupo. Mas, por outro lado, existe um impulso mais profundo, quase um instinto, que nos puxa para um ideal maior de humanidade. Essa é a moral aberta dele, aquela que inspira os grandes heróis, os santos. Ok, antes da gente seguir, vamos fazer uma pausa rapidinho para arrumar a casa. É super importante a gente esclarecer uns termos aqui. No dia a dia, a gente usa ética e moral quase como se fossem a mesma coisa, né? Mas na filosofia, a distinção é bem clara e ajuda muito a entender o resto. Vamos ver isso. Então vamos lá, o ponto central é esse. A ética é o estudo, é a disciplina filosófica, a ciência da conduta. A moral, por sua vez, é o objeto desse estudo. São as regras e os costumes de uma sociedade, sabe? Tipo quando a gente fala na moral da nossa época. E, por fim, a moralidade é a qualidade de uma ação. É sobre o porquê de uma ação estar de acordo com a norma. É a intenção por trás. E essa ideia de moralidade nos joga de volta para o Kant. Como o texto-fonte mostra, a distinção que ele fez aqui é simplesmente genial. Agir de acordo com a lei é só legalidade. Por exemplo, não roubar por puro medo de ser pego. Agora, agir com moralidade é não roubar porque se entende que esse é o dever, não importa se alguém está olhando ou não. Percebe? O motor, a intenção por trás muda tudo. E para deixar tudo ainda mais interessante, Hegel chega e adiciona mais uma camada nessa discussão,
com o conceito de eticidade. Para ele, a moralidade não pode ser só uma coisa individual, subjetiva, dentro da cabeça de cada um. Ela se torna real, se torna objetiva quando ela ganha vida nas nossas instituições, na família, no Estado, na sociedade. É como se fosse a moral em ação, no mundo real. Bom, e com tudo isso, a gente chega numa perspectiva mais moderna, que começa a questionar: será que esses fins imóveis são coisas fixas, eternas? E se, em vez de um mapa com um destino já traçado, a ética for, na verdade, mais parecida com uma bússola? Essa ideia da bússola ilustra perfeitamente a visão pragmática. Pensadores mais modernos, como John Dewey, começaram a sugerir que valores como justiça ou bondade não são estrelas fixas no céu, esperando a gente descobrir. Na verdade, eles seriam mais como ferramentas. Ferramentas que a gente cria e vai melhorando com o tempo para resolver problemas e navegar nesse mundo social complexo. Ou seja, a moralidade vira um projeto em andamento e não um código secreto para ser decifrado. Então, só para a gente amarrar tudo, a gente começou com aquela pergunta fundamental sobre o que é agir certo. Aí, dividimos a jornada em duas partes. O destino, que é o fim, e o motor, que é o móvel. E a gente passeou por várias respostas, desde a virtude dos gregos, passando pelo dever de Kant, até chegar no bem-estar social. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Porque se essa visão moderna estiver certa, se não existe um mapa fixo e os valores são ferramentas que a gente usa para se guiar, a pergunta final acaba sendo muito mais pessoal, né? Num mundo sem respostas prontas, sem verdades absolutas, o que será que orienta as escolhas? Qual é a bússola que cada pessoa utiliza? Imagina a seguinte situação. Tem um debate super acalorado rolando na internet agora mesmo sobre o que é certo e o que é errado. O que não falta hoje em dia, né? Pois é. E as pessoas estão lá digitando furiosamente, trocando acusações. Mas o que é fascinante e até meio trágico, assim, é que elas provavelmente estão falando duas línguas completamente diferentes. E sem nem perceberem isso. Exato, sem nem perceber. Então hoje a nossa investigação vai abrir a caixa preta dessas discussões. A nossa missão é dissecar um compêndio e dicionário filosófico muito denso sobre ética, moral e moralismo. É um material bem profundo. Sim. Certo, vamos desvendar isso. Porque, na maioria das vezes, quando a gente ouve a palavra ética, já vem na cabeça aquela imagem de um manual de compliance do RH, sabe? Ou umas regrinhas de etiqueta corporativa sobre como não ser processado. O pessoal reduz muito o conceito. Reduz demais, mas o material de hoje mostra que o que existe por trás dessas palavras não são só regrinhas chatas de convivência. É, na verdade, uma guerra intelectual milenar. E é super importante pontuar que essa guerra começa exatamente nessa falha de comunicação que você mencionou dos debates modernos. Como assim? É que a grande confusão em torno da ética surge porque a própria noção de bem, tipo, o conceito fundamental do que é uma coisa boa, carrega duas definições históricas que são diametralmente opostas. Ah, então a gente nem concorda no que significa o bem? Não concorda. A tradição filosófica dividiu a ética em duas concepções radicais. A primeira trata o bem como uma realidade perfeita, tipo um destino ideal para onde a humanidade tem que caminhar. Tá. Já a segunda concepção trata o bem de um jeito muito mais cru. É simplesmente aquilo que a gente deseja, o instinto, o apetite puro. A força motriz. Exatamente. Para tentar colocar isso num exemplo prático para quem está ouvindo, parece muito a diferença entre usar o GPS e analisar o motor do carro. Nossa, essa é uma ótima analogia. Né? A ética do fim seria o GPS. O mapa lá na telinha diz, olha, a natureza perfeita exige que o carro chegue exatamente naquele ponto azul. Esse é o destino ideal. O trajeto está traçado. Isso. Já a ética do móvel ignora completamente o mapa. Ela vai lá, levanta o capô do carro e foca no combustível, na faísca, na combustão que está empurrando a máquina para frente e não importa para que lugar do mapa o carro está indo. É o realismo bruto do que realmente faz a roda girar, sabe? E o que é fascinante aqui é que essa analogia ilustra perfeitamente por que debates inteiros hoje são totalmente irrelevantes. Porque as pessoas estão falando de peças diferentes do carro. Exato. Quem está discutindo a partir da ética do fim, usando o GPS, está tentando deduzir regras de comportamento a partir de uma suposta natureza racional e perfeita. Certo.
E quem debate a partir da ética do móvel está olhando para a mecânica dos instintos de sobrevivência. São sistemas filosóficos que não conseguem dialogar entre si, falam idiomas diferentes. Então um lado está lá exigindo uma perfeição abstrata e o outro está só calculando o combustível humano da dor e do prazer. Perfeito. É exatamente isso que gera a ruptura. Então, começando pelo nosso GPS. Por aqueles que tentaram mapear esse destino perfeito ao longo da história. A tradição da ética do fim vem desde lá da antiguidade, né? Sim, é bem antiga. Platão é um ótimo exemplo. Ele faz um paralelismo entre as partes da alma humana e as partes de uma cidade, do Estado. A famosa república. Isso. Para ele, a justiça é cada parte cumprindo sua função rumo a um ideal maior. E Aristóteles segue um caminho até parecido. Ele diz que a felicidade é o fim último, o destino que a gente pode deduzir da nossa própria natureza racional. Então, o padrão da ética do fim é sempre buscar meio que a essência da humanidade para desenhar o destino. Exato. Os filósofos estoicos, um pouco depois, resumiram isso na máxima de viver segundo a razão. Eles acreditavam que a realidade inteira tem uma racionalidade perfeita que a gente deve espelhar. Aí a gente chega na Idade Média. Sim, com pensadores como São Tomás de Aquino. O modelo do GPS continua intacto aí. Só que o destino muda de nome, né? Muda. Deus passa a ser o último fim do homem. A perfeição racional vira a perfeição divina. Entendi. Mas aí, avançando no material, a história entra na filosofia moderna. E é aqui que o GPS recalcula a rota de um jeito que eu fiquei até um pouco assustada. Você está falando de Hegel. Sim. Porque o salto que Hegel dá é colossal. Segundo as fontes, para ele, a ética é a filosofia do direito. E o Estado governamental mesmo, é a totalidade ética, o próprio Deus realizado no mundo. É uma afirmação forte. Muito forte. Eu preciso até parar um pouco aqui, porque isso só é muito perigoso. Dizer que o Estado é o ápice da moralidade e Deus no mundo não esmaga completamente a individualidade. É a primeira coisa que vem à mente. Como que fica a liberdade pessoal de decidir o que é certo se o Estado é a moral encarnada? Então, para entender por que o Hegel chega nessa conclusão sem soar como um ditador maluco, a gente precisa olhar para como ele enxergava a fragilidade do indivíduo. Tá, explica isso melhor. No texto, fica claro que Hegel faz uma separação cirúrgica entre moralidade e eticidade. Que parecem a mesma coisa, mas não são. Para ele, não são mesmo. A moralidade é apenas a nossa vontade subjetiva. É a nossa intenção interna. Tipo achar que eu tô fazendo certo. Isso, ter boas intenções, achar intimamente que algo é nobre, para ele é meio vazio, fica só no mundo das ideias. Ah, entendi. E a eticidade? A eticidade entra como um momento em que essa moralidade ganha corpo, ganha substância e garantia histórica no mundo real. Então as minhas boas intenções não servem de nada se não estiverem ancoradas em algo físico e histórico? Na lógica hegeliana, exatamente. A vontade individual só deixa de ser uma abstração e vira liberdade concreta quando se manifesta nas instituições, na família, na sociedade civil e, em última instância, no Estado. Certo. O Estado não é visto por ele como uma máquina burocrática que cobra impostos. É a arquitetura final que integra e protege todas essas relações éticas. É a realização máxima da razão objetiva. É uma estrutura de pensamento muito grandiosa, mas honestamente se torna muito etérea. Fica bem abstrata. Fica, né? E faz sentido que outros pensadores tenham olhado para esses castelos no ar, seja o destino divino do Tomás de Aquino ou esse estado absoluto do Hegel, e pensado, nossa, isso tudo é muito abstrato. Vamos olhar debaixo do capô. Isso. E é nesse momento que a investigação abandona o GPS idealista e entra de cabeça na ética do móvel. O foco passa a ser o motor da natureza humana. A mudança de paradigma é total aí. A pergunta deixa de ser qual perfeição a gente deve atingir e passa a ser quais forças empurram as pessoas na vida real, no dia a dia. E a resposta não está em um dever celestial, né? Tá nos instintos. Epicuro, lá na Grécia Antiga, já afirmava que o único fim imóvel da atividade humana era o prazer. Buscar o prazer e evitar a dor. Exato. Sem grandes mistérios metafísicos.
E essa visão utilitarista e instintiva ganha uma força imensa na modernidade. O texto traz pensadores como Hobbes, Locke e Spinoza. Que baseiam a moral na autoconservação. Isso. E a parte sobre Spinoza eu achei de uma clareza muito crua. Para ele, a razão não exige absolutamente nada que contraria a natureza. Pelo contrário. Pelo contrário, a razão exige que cada um busque aquilo que lhe é útil para conservar a própria existência. Ou seja, não tem sacrifício glorioso em nome de um ideal inatingível. É pura sobrevivência e bem-estar. E esse foco prático vai pavimentar o caminho para a filosofia inglesa dos séculos XVII e XVIII. Tem o Hume, falando do sentido de humanidade, da simpatia, mas a coisa explode mesmo com o utilitarismo de Bentham e Stuart Mill. Ah, o Bento. Eu confesso que dei risada lendo a ambição do Bentham, porque, espera aí, ele basicamente queria criar uma planilha de Excel ou um aplicativo para calcular a felicidade moral. É, foi exatamente essa a tentativa. Uma ciência exata da moral. Mas como que as ações viram transações contáveis de prazer e dor? Como medir a dor de um coração partido contra a dor de, sei lá, bater o dedinho no móvel numa planilha matemática? O Bentham levou a analogia mecânica ao extremo. E se a gente conectar isso ao quadro geral que o texto apresenta, ele acreditava que era possível atribuir pesos às experiências, sabe? Baseado em intensidade, duração, certeza. Nossa! Para ele, conceitos como o dever inato eram só ficções. O verdadeiro motor das ações era sempre a busca pela utilidade e pelo prazer. Ele tentou criar um cálculo dos prazeres e das dores para guiar até a criação de leis. O que é assustadoramente atual. Porque isso moldou o mundo moderno. Moldou completamente. O utilitarismo inspirou o liberalismo político e as leis que governam a gente hoje. Políticas públicas avaliam o bem através de análises de custo-benefício. Tudo é estatística de bem-estar. Tudo. É a redução do comportamento a expectativas matemáticas, ignorando qualquer imperativo celestial. Só que isso nos coloca diante de um problema gigantesco, né? O cálculo utilitarista transforma a vida em transações financeiras frias. Fica cínico. Fica muito cínico. Mas, por outro lado, a sociedade não queria voltar a depender de dogmas religiosos absolutos. Então, o que acontece quando um filósofo acha o cálculo de prazeres muito cínico, mas não quer religião ditando as regras? É aqui que as regras são reescritas. E entram pesos pesados como Kant, Bergson e Nietzsche. Vamos pelo Kant primeiro. Ele tenta ancorar as normas na substância racional, certo? Isso, ele trata a lei moral como um factum, um fato que se impõe por si mesmo. É o famoso imperativo categórico. E o texto destaca muito a separação que ele faz entre moralidade e mera legalidade. Essa é a sacada principal dele para fugir do cálculo utilitarista. Para visualizar isso, imagina o seguinte. Alguém acha uma carteira cheia de dinheiro no chão de uma loja e devolve para o dono. Se essa pessoa devolveu porque viu uma câmera e teve medo de ser presa... Ou para postar no Instagram e ganhar like. Isso. Para Kant, isso é mera legalidade. A ação está dentro da lei, mas o motor foi o medo ou a vaidade. É instinto. A verdadeira moralidade, para ele, só acontece se a pessoa devolve a carteira exclusivamente pela ideia de dever. O dever puro e universal. Ele limpa a sala do utilitarismo. Limpa. Só que essa ética puramente racional do Kant foi considerada por muitos como estéril demais. Engessada, né? Muito. E é aí que entra o Henry Bergson. Ele traz a biologia para o debate. Ele fala das duas fontes da moral e da religião. A moral fechada e a moral aberta. Eu achei isso fascinante. A moral fechada funciona tipo um instinto para conservar a sociedade, certo? Exatamente. Pense numa colônia de formigas. As formigas não refletem sobre regras. O hábito social age como instinto para manter todo mundo seguro. É a moral conservadora do puro hábito. Tá, e a moral aberta? A moral aberta é a rebelião contra isso. Ela vem do entusiasmo, do impulso criador dos inovadores e profetas. É uma emoção que quebra as regras da colônia para empurrar a humanidade para frente. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Por quê? Porque, lendo sobre essa quebra de regras, eu lembrei na hora de Friedrich Nietzsche e do imoralismo dele. Ah, claro.
A inversão de todos os valores. Exato. O Nietzsche ataca a moral tradicional chamando de hipocrisia, de moral de rebanho, e propõe a vontade de potência, alegria, força, aceitação da vida para o super-homem. Mas aí eu te pergunto, essa moral aberta do Bergson, criativa, movida por inovadores apaixonados, não soa perigosamente parecida com a rebelião destrutiva do Nietzsche? Olha, é uma reflexão excelente. Parece, mas o texto as distingue de forma bem fundamental. Como? O Bergson fala de um esforço de evolução criadora, uma emoção que impulsiona a humanidade para frente num sentido mais fraterno, sabe? Mais amoroso, quase. Isso. Já o Nietzsche não. Ele baseia sua doutrina estruturalmente na força. Ele deduz uma nova tábua de valores puramente da força vital e terrestre. É o domínio, a vitalidade bruta, não é um impulso místico de fraternidade. É a afirmação da própria força acima dos fracos. Exato. Bom, depois dessa montanha-russa toda de buscar ideais supremos com Hegel, ou abraçar o instinto vital com Nietzsche, a gente chega nos dias de hoje. O vocabulário mudou. Mudou bastante. A noção de bem foi substituída por uma palavra que todo mundo usa o tempo todo nas empresas e na internet: valores. Sim, o debate contemporâneo adora falar de valores. E o texto cita Scheller e Hartmann, defendendo que valores são esferas objetivas que a gente pode apreender pela intuição. Como se eles existissem soltos no universo. Mas aí vem o John Dewey e rebate isso com tudo. O Dewey diz que valores não são absolutos nem caem do céu. Eles exigem procedimentos críticos e reflexivos. Precisam ser testados na prática. É uma visão bem pragmática. Muito. E isso nos leva às definições finais do nosso dicionário filosófico. A diferença clara entre ética, que é a ciência da conduta, e moralidade, que é essa conformidade com as normas. E culmina no conceito de moralismo. Nossa, essa parte é um tapa na cara. A definição de moralismo moderno. O material descreve como um conformismo vazio, um formalismo puro. Aquela atitude de julgar os outros sem tentar compreender. Exatamente a galera do tribunal da internet. Pessoas adoram levantar o dedo para julgar ações alheias sem entender as situações reais. O texto diz que isso tem pouca substância humana. E tem mesmo. Então, o que isso tudo significa no fim das contas? Argumentar como um moralista de internet hoje, julgando tudo sem contexto, é ironicamente uma falha filosófica colossal. Totalmente. É ficar preso em regras vazias em vez de se engajar na reflexão crítica profunda que o Dewey sugere, né? A postura do moralista simplesmente ignora toda a complexidade que a gente viu aqui. Ignora o instinto de sobrevivência, o dever, o contexto histórico. Pois é, e fazendo um resumo rápido, a gente viajou longe hoje. Fomos desde as partes da alma do Platão, passamos pelas planilhas matemáticas do Bentham. Vimos o estado absoluto do Hegel. E a demolição dos valores com Nietzsche. O nosso objetivo com tudo isso não foi fazer ninguém decorar nome de autor. O objetivo foi fornecer uma lente para nossa audiência. Uma ferramenta mesmo. Essas pessoas estão discutindo o destino ideal, a ética do fim, ou elas estão discutindo o instinto de sobrevivência e os motivos, a ética do móvel? Quando você percebe qual idioma está sendo falado, a confusão diminui muito. Com certeza. E para encerrar, eu queria deixar um pensamento provocativo, que conecta o Dewey e o Bergson, baseado no material. Manda bala. Se os nossos valores modernos não são absolutos e necessitam de crítica constante, como diz o Dewey, e se a sociedade cai tão facilmente na moral fechada, no puro hábito instintivo das formigas, como aponta o Bergson, lá vem. Fica o questionamento para quem está ouvindo. Até que ponto as certezas éticas que a gente defende com tanta ferocidade na internet hoje são realmente fruto de uma reflexão racional crítica? E até que ponto são apenas... Hábito. Exato. Até que ponto são só um hábito automatizado para conservar o nosso próprio rebanho social e não ser cancelado ou expulso da tribo? Nossa, essa é para não dormir à noite. A gente está refletindo ou só operando no modo formiga para proteger a nossa bolha? É uma baita reflexão, pessoal. Muito obrigada por acompanharem esse mergulho profundo com a gente hoje. Foi um prazer debater isso. Continuem questionando o motor das próprias certezas de vocês e a gente se vê na próxima análise. Um abraço.